Vamos lá, gente. Novas realidades. Segunda Reis, de 6:1-7. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. E Salmos 1. Vamos lá, Segunda Reis 6, de 1 ao 7. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, por que era emprestado? E disse o homem de Deus, Eliseu: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu sua mão e o tomou. Eita, o ferro flutuou na água. Em Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, temos ouvido seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vou ligar para vocês. Novas realidades. Uma vida nobre tem a ver com novos relacionamentos. Você já tentou vestir uma roupa que não serve mais? É incômodo e desconfortável. Quando uma roupa já não serve, seja porque encolheu, seja porque houve uma mudança no seu corpo, está na hora de trocá-la por uma que se ajuste melhor. Ainda assim, muitas vezes insistimos em vesti-la. Em várias circunstâncias da vida, também insistimos em permanecer em lugares, situações e rodas de amizades nos quais não cabemos mais, pois não condizem com quem somos. Pensamos que não merecemos mais do que aquilo que nos é proposto. Será que existe alguma área da sua vida que esteja desconfortável? Será que você tem se apertado para conseguir caber em algum lugar? Quando uma situação fica insustentável, precisamos procurar uma nova realidade. Em um período da vida, precisei pedir demissão do meu trabalho para não ser conivente com as práticas erradas ali existentes. A partir da minha decisão, pude viver novas realidades. Muitas vezes ficamos presos em nós mesmos, pois acreditamos que é impossível viver o novo. Mas Deus sempre nos mostra uma nova direção e nos leva a conquistar o que é melhor e melhor do que esperávamos. Mas Deus sempre nos mostra uma nova direção e nos leva a conquistar o que é melhor, o que é maior e melhor do que esperávamos ou imaginávamos. Temos de nos lembrar
de que os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos e que Ele tem poder para nos tirar de lugares e contextos dos quais nós, por conta própria, não conseguimos sair. Se há algum aspecto de sua vida em que você tem se comprimido e se acomodado, este é o momento de se apropriar das promessas de Deus para a sua vida e pedir a Ele que lhe dê uma nova visão. Com a ajuda do Senhor, você pode ganhar novas vestes, superar as limitações e os impedimentos e prosseguir em direção à transformação. Você pode ganhar novas vestes, superar as limitações e os impedimentos e prosseguir em direção à transformação. Minha oração hoje é que você tenha visão do que Deus tem para você.